Boa noite. Boa noite. Os trabalhadores do transporte coletivo de Florianópolis aprovaram a greve da categoria. Por lei, a paralisação só pode acontecer a partir de sábado. Hoje foi mais um dia de negociações. A greve foi aprovada pela maioria dos motoristas e cobradores. Eles recusaram a oferta dos empresários, um reajuste salarial de 8%, mais aumento do vale-refeição de R$ 340 para R$ 380. Os trabalhadores apresentaram uma contraproposta com um pacote de itens chamados de cláusulas sociais. Entre as exigências está a fixação da jornada de trabalho em 6 horas. Seria o fim, por exemplo, do turno de 3 horas. Para o Sindicato das Empresas, não é possível alterar a escala dos funcionários. A jornada de 3 horas ela é ponto fundamental para o sistema, porque ela traz uma economia. Ela atende a demanda necessária na hora do pico e não há razão para ter depois o motorista e o ônibus parado. A paralisação só pode acontecer a partir do próximo sábado, pois a lei obriga um prazo mínimo de 72 horas depois do comunicado de greve. Durante a tarde, na Secretaria de Transportes, foi feita uma reunião para tentar um acordo. Nós estamos tentando buscar a não greve ainda. Então, nesse prazo de 72 horas, é um prazo ainda hábil para ter várias negociações. Existe por parte dos dois sindicatos a vontade de querer acertar e cabe à Prefeitura intermediar a negociação e ainda dessa forma otimista, entendo que, se correr tudo bem, não haverá greve. A Prefeitura já adiantou que, se a greve ocorrer, vai pedir à Justiça a manutenção de 70% da frota em horários de pico e 40% nos horários normais, números determinados em lei. Uma decisão do Ministério da Justiça determinou que Luiz Ademar Paes, que ficou 8 anos à frente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, seja exonerado do cargo. A medida foi publicada hoje através de uma portaria. Interinamente, quem assume a superintendência é Luiz Carlos Padilha. A portaria não explica os motivos da exoneração, mas o novo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, vem substituindo os superintendentes nos estados que apresentam altos índices de mortes no trânsito. E a Polícia Militar ainda não conseguiu recapturar o homem que fugiu mesmo depois de ser algemado. Foi durante uma abordagem na zona rural de Joinville. Os policiais faziam ronda de rotina quando identificaram um morador com uma espingarda em uma estrada. Valdinei Nardes, de 36 anos, foi algemado, mas conseguiu fugir. Outros 2 homens foram detidos e encaminhados à delegacia. Na casa de um deles, a polícia encontrou uma espingarda, uma arma artesanal, material para a produção caseira de munição, animais silvestres e também carne de caça. Mais de 7.000 professores de todo o estado, reunidos hoje na capital, decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. Os manifestantes pararam o centro da cidade, reivindicando ajustes no piso salarial. Hoje, professores da rede estadual de todas as regiões começaram com uma paralisação, aderindo ao movimento nacional, e os alunos foram dispensados. Mas foi no Centro-Sul, em Florianópolis, que aconteceu a maior assembleia dos últimos 24 anos. Mais de 7.000 professores de todo o estado se reuniram para reivindicar. A decisão do governo do estado em pagar o piso nacional de R$ 1.187 aos professores de Santa Catarina não agradou o Sindicato dos Trabalhadores. Eles exigem um novo valor, sem a soma dos abonos, que seria um piso salarial de R$ 1.597,87. Após 2 horas de assembleia, os trabalhadores decidiram pela greve que irá começar na próxima quarta-feira, dia 18 de maio. O governo do estado de Santa Catarina não apresentou a proposta de implantação do piso, não respeitou a reivindicação, o direito da categoria. O que nós falamos que precisava aguardar a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal, que deve ser anunciado nos próximos dias. Esse acórdão vai estabelecer as regras pela qual nós devemos cumprir o piso. E sem isso fica difícil de se fazer qualquer coisa, porque depois podemos ter que voltar atrás. Após a assembleia, os professores decidiram seguir pelas ruas da capital para uma manifestação. A polícia militar tentou impedir e trancou o portão principal do Centro-Sul. Houve um princípio de confusão. Os professores acabaram saindo por um portão lateral. O protesto seguiu para a Assembleia Legislativa. O trânsito ficou complicado. A polícia foi acionada.
6 pessoas foram presas hoje em Santa Catarina e no Paraná durante uma operação da Polícia Civil. São o dono, a mulher dele e funcionários de uma consultoria financeira que fraudava pedidos de empréstimos de aposentados. Só em Balneário Camboriú, nossa equipe descobriu que o PROCON recebia cerca de 3 reclamações por dia de vítimas do golpe. A filial da VC Consultoria em Balneário Camboriú teve as portas fechadas depois da prisão do dono. Neviton Prete Caetano, de 55 anos, foi encontrado em casa e levado para o Paraná. Também foi presa Letícia Justiano, sobrinha do empresário e que, segundo a polícia, emprestava o nome para a empresa. Durante a operação, várias lojas foram lacradas e documentos, equipamentos e veículos apreendidos. As investigações feitas pela polícia e Ministério Público paranaenses apontam que a empresa ganhava dinheiro ilegalmente por meio de empréstimos consignados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. O prejuízo está estimado em 10 milhões de reais. Só o PROCON de Balneário Camboriú atendia, em média, por dia, 3 reclamações em relação à VC Consultoria. Eram pelo menos 3 tipos de golpes que a empresa aplicava nos aposentados. Quando terminava, era renovado automaticamente sem o consentimento do consumidor. Outra era cobrança indevida. O consumidor fazia um empréstimo com valor X para pagar, quando iria ver, vinha a desconto em folha, era um valor bem superior. Esta pensionista de 68 anos caiu em um outro tipo de golpe e levou o caso para a justiça. Cirlei teria autorizado apenas um empréstimo, mas a empresa estaria descontando outros 2. Parece que é um consórcio que eles fazem todo mês, então eles lançam na conta de um dos aposentados e fazem aquele empréstimo. Sem o aposentado? Sem o aposentado saber. Dengue. O RBS Notícias mostra agora onde estão concentrados os locais com mais focos do mosquito em Santa Catarina. No total, são mais de 550. Depois do segundo caso da doença contraída no estado e divulgado ontem, continua o pedido de cuidados da população. Depois de 3 meses de investigação da vigilância em Joinville para saber como uma mulher de 58 anos foi infectada pela dengue, uma única certeza: isso aconteceu dentro da cidade. Ela apresentou sintomas, febre alta e dores no corpo em fevereiro. Foi o segundo caso em que a doença foi transmitida no estado. Não houve circulação. Então é uma situação acidental. Caso isolado. É um caso isolado. Este ano, em Joinville, já foram identificados 64 focos do mosquito, mas o maior número de registros ocorre principalmente em São Miguel do Oeste e em Chapecó. Na capital, foram 36 focos. Como vimos no mapa, todo o litoral também preocupa bastante a vigilância, principalmente por conta da BR-101 e do grande número de pessoas que passa por estes municípios. É que o mosquito da dengue é conhecido como caroneiro. Pode viajar muitos quilômetros dentro de um veículo. Outro agravante é que o ovo do mosquito Aedes aegypti pode viver até 1 ano, só esperando uma água da chuva que ficou acumulada. Por isso, o objetivo principal é evitar a proliferação do mosquito transmissor, visitando casa a casa. A gente sempre orienta eles deixar de boca para baixo, né, o pratinho, ou então encher até a borda de areia, que daí não tem um problema de ficar com a água parada. Quer ver, são nossos. É que a gente tem que cuidar, né? Senão... Assim fica tranquilo. Fica tudo tranquilo, né? Mais prático. O tempo pouco mudou nessa quarta, a não ser no oeste, onde as nuvens diminuíram, permitindo a maior presença do sol e, por consequência, a elevação da temperatura. Observe pelas imagens que as nuvens continuam muito pelo estado gaúcho. Nessa quinta, novamente, teremos variação de nuvens e aberturas de sol, mas ainda mais escassas em boa parte das regiões. Boa parte do dia seco, chances de chuva só isolada e mais no final da quinta e muito no leste do estado. Na sexta, temperaturas da tarde amenas, sobretudo litoral e cidades próximas. Ainda nuvens e aberturas de sol. Chuva só bem isolada em poucas cidades. Mais nuvens. A tecnologia da informação é uma das áreas que mais cresce em Santa Catarina e as empresas do setor estão constantemente em busca de profissionais. Olha, são inúmeras vagas à disposição e com bons salários. O problema é a falta de profissionais.
O curso ainda nem terminou e a maioria dos alunos de tecnologia da informação já está empregada. E o que é melhor, com bons salários. Eu entro num curso hoje, daqui a 1 ano e meio me formo, eu já estou me formando e entrando numa empresa com salário na base de 2 a 3 mil reais. Um setor que vem crescendo e ganhando destaque na economia do estado. Somente em Florianópolis são 500 empresas como esta que juntas faturam 600 milhões de reais por ano e também se destacam na arrecadação de impostos. É o segundo no nosso ranking, fica só atrás das empresas financeiras, que são os bancos, e arrecada de impostos 12 milhões por ano. Isso representa quase 10% de ISS devido pelas empresas ao município. De acordo com a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, até o final do ano, Florianópolis vai ter 2.000 vagas em aberto nesta área. Porém, por ano, o número de profissionais formados é menor do que a demanda, cerca de 1.300. Nós estamos divulgando, levando o conhecimento de novos talentos, ensino médio, ensino fundamental. O que é a carreira? Quais as oportunidades? O que é ser um profissional na área de tecnologia da informação? Lucas aproveitou a oferta de vagas e saiu na frente. Estou na empresa fazem 5 anos. E aqui dentro tive bastante oportunidade de crescer. Quando chega no final do curso, faltando tipo 1, 2 meses, elas vêm entrevistar os nossos alunos em sala para conhecer melhor eles, para mostrar a empresa, fazer publicidade e tentar levá-los já diretamente para a empresa, não esperando que eles procurem a empresa. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.